Nesse vídeo a gente vai falar sobre como melhorar a sua comunicação através de duas técnicas que eu utilizo no dia a dia ou quando necessário para você melhorar a sua comunicação, melhorar os seus relacionamentos e melhorar os seus resultados na sua vida. Meu nome é Eric Rolf, se você não me conhece, tenho especialização no desenvolvimento do potencial humano e faço lives de terça-feira para contribuir com o compartilhamento do conhecimento. Gratidão a quem já entrou aqui, Sara, Leila, Sandra, Fábio, gratidão pessoal. Clica aqui no coraçãozinho, para quê? Para o Instagram entender a importância dessa live, entender que é um conteúdo de qualidade, é um conteúdo sério, que está aqui para agregar valor e para que ele possa mostrar para mais pessoas que eu estou online nesse momento. E melhor ainda, se você quiser contribuir para a expansão do conhecimento, clica aqui no aviãozinho, deve estar por aqui mais ou menos, e convida pelo menos 5 pessoas. Eu vou fazer isso nesse momento. Se você está assistindo essa live em algum momento do futuro como um vídeo, você pode dar um coraçãozinho também, pode encaminhar para aquela pessoa que precisa melhorar a sua comunicação. A gente vai abordar aqui duas técnicas. A princípio, uma live mais rápida, mais dinâmica, mas espero eu que profunda e rica em conhecimento para quem quer melhorar a comunicação. Estou ao vivo, estou escrevendo aqui só um momento, falando sobre comunicação. Eu até poderia usar um exemplo aqui, mas eu ia investir bastante tempo e aí não era muito a minha intenção investir esse tempo chamando as pessoas. Bom, mas a grande questão aqui é que comunicação para mim é um pilar fundamental para qualquer relacionamento, para qualquer base. Luiz, gratidão por estar aqui. Dá um coraçãozinho, Luiz. Ajuda o Instagram a mostrar a live para as pessoas. Faz isso pelo conhecimento. Então, hoje eu acabei nem colocando, o dia foi fora de série. E a grande questão é que a comunicação ela está na base das relações. A gente aprende a se comunicar. Deixa eu provar aqui. Não tão acima da altura. A gente aprende a se comunicar muito pequeno, mas nem sempre de uma maneira eficaz, nem sempre de uma maneira que nos ajuda, de fato, a nos aproximar daquilo que a gente quer. A gente aprende muito, como eu postei no meu stories hoje, sobre através da observação. Então a gente tem os nossos pais e a forma como eles comunicam, ela é absorvida em algum nível. Eu não estou julgando aqui se bem ou se errado, ela é absorvida. Então muitas vezes a gente repete padrões de comunicação das pessoas próximas da nossa criação, o que em alguns casos não é o ideal, tá bem? Esqueci minha água, vou buscar minha água, gente, peraí. Eu vou falando e vou ficando muito... Carlos, gratidão. Carlos está aí. Depois você me chama no WhatsApp, viu, Carlos? Mas acompanha a live porque você vai me conhecer um pouco melhor. Vamos lá, Fábio. É isso aí. Primeira pergunta que eu tenho, né? Para você que está assistindo. De quem que é a responsabilidade da comunicação? De quem está comunicando ou de quem está recebendo? Por que isso? Porque é muito comum as pessoas falarem assim, eu sou responsável pelo que eu falo. A pessoa entende o que ela quer. Não sei se vocês já escutaram isso de alguém. E eu entendo esse pensamento. A grande questão que eu entendo que o interesse é a responsabilidade do mais interessado. Vou dizer assim, ok? A responsabilidade da mensagem é do mais interessado. Por quê? Porque se eu quero que vocês entendam essa live, eu preciso me preocupar em buscar formas eficazes de comunicar para vocês o conhecimento, para que vocês possam absorver e possam de fato utilizarem e terem um resultado melhor aí na vida de vocês, tá bem? Então a gente tem o quê? A gente tem o comunicador e a gente tem o... Dá pra ver bem? Deixa eu tirar isso aqui. A gente tem o comunicador e o recebedor. Pronto, vou voltar aos comentários. Ok? E aí o que acontece? Normalmente a gente acredita que isso vai ser sempre igual. Então se você falar bolinha aqui, o recebedor vai receber bolinha aqui. A grande questão é que isso não é o que acontece na prática. Muitas vezes a gente fala uma coisa e parece que é compreendida uma completamente diferente.
tá? Eu tô tentando ser bem lúdico aqui, bem didático, mas com certeza você pode se dedicar algum tempo, lembrar de algum momento, de alguma situação onde você falou algo para uma pessoa com uma intenção, com uma vontade, e aquela pessoa processou aquilo de outra forma. Então, a responsabilidade é do mais interessado. Então, se você está querendo comunicar algo positivo, você tem que, entre aspas, garantir que essa pessoa recebeu isso de maneira positiva. Faz sentido? Ou então, se você está interessado em receber, por exemplo, você fala assim, pessoal, coloque aí o que eu preciso melhorar para a próxima live, ok? Quem é o interessado? Eu, o recebedor, tá bem? E aí vocês vão falar luz, câmera, ângulo, sombra, não sei, né? Por exemplo. E aí, se eu sou interessado, eu vou precisar, em algum momento, melhorar a qualidade da comunicação e falar assim, não, tá bom, mas quando você diz luz, você acha que a luz tem que ser mais forte, ela tem que ser mais perto, ela tem que ser mais de baixo? O que você quer dizer com luz? Né? Eu vou ter que buscar o quê? Clareza. Vamos ver se eu acerto o Z ao contrário, gente. Como é que é o Z normal? O Z normal pra mim é assim. Então eu imagino que seja assim. Eu estou escrevendo ao contrário, tá, gente? Isabel, gratidão por estar aqui. Então eu preciso ter uma comunicação com clareza. Esse é o princípio fundamental, ok? Tem algumas perguntas aqui na caixinha, eu vou responder. E eu quero trazer 2 técnicas que eu utilizo no dia a dia para melhorar a minha comunicação. Cara, minha namorada, se estiver aí assistindo, tá aí para contribuir e mostrar que isso é verdade, tá bem? Então, quais são? A primeira é em relação à comunicação não violenta. Se você já ouviu falar ou não, eu não sou um especialista de todo o conhecimento. Eu sei que tem curso, tem livro, tem um monte de conhecimento profundo. Comunicação, vamos ver se eu acerto, não violenta. Comunicação não violenta, tá bem? Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de entender a essência daquilo, como é que eu posso aplicar de fato. Então a comunicação violenta, ela é composta por quatro etapas, que a gente vai falar aqui, e eu montei um slidezinho para montar, que é mais fácil mostrar exemplos. E o exemplo que eu gostaria de trazer é de uma esposa, esse foi um exemplo que eu escutei através do Resumo Cast, então eu vou replicá-lo aqui citando o Resumo Cast, um livro para empoderar a humanidade com conhecimento dos livros, enfim. A esposa queria passar mais tempo com o marido, porque ele estava trabalhando muito. E aí o que ela fez? Ela chegou em algum momento para ele e falou, amor, querido, honey, você está passando muito tempo no trabalho. E ele falou, tá bem, vou pensar sobre isso. Passou uns 2, 3, 4 dias, né, enfim, o tempo passado, ele retorna a ela e diz, querida, resolvi o problema do trabalho. Eu arrumei um hobby, eu vou jogar tênis, vou jogar golfe, não lembro agora, com os amigos depois do trabalho, certo? Então, qual é a moral dessa história? É que essa esposa, ela tinha como objetivo interno mais tempo, o que ela gostaria é que ela tivesse mais tempo com o marido em casa. Só que quando ela comunicou um fato. Tá passando muito tempo no trabalho. E aí, com base nisso, ele falou, verdade, eu preciso achar mais tempo para fazer outras coisas. E optou por fazer um esporte, por fazer um lazer, por fazer um hobby. Faz sentido isso? E aí, qual é a grande sacada aqui? A grande sacada, você que está assistindo, eu peço para clicar no aviãozinho aqui, para compartilhar, chamar as pessoas para acessar a live, para acompanhar a grande sacada dos 4 passos da comunicação não violenta. A grande sacada aqui é que o primeiro fator é de fato o que é um fato. E aí, normalmente as pessoas, quando vão se comunicar, quando vão trazer alguma coisa, por exemplo, pense em uma situação que algo aconteceu que te desagradou. Não sei, pode ser qualquer coisa. Um funcionário que chegou tarde, uma pessoa que ia fazer um depósito financeiro bancário para você e não fez, você esperou que a louça fosse estar lavada em casa à noite e quando você chegou não estava, ou que a janta fosse estar pronta e não estava.
Enfim, você fez um projeto incrível, maravilhoso, expôs ele de uma certa forma e queria ali um feedback, um reconhecimento e não teve, não importa. O que acontece? Normalmente a gente pega o nosso estado de frustração e a gente deposita com emoção aquela situação, muitas vezes sendo violento, por isso que é a comunicação não violenta. Pô, você não me reconheceu? Porque eu já falei que eu quero a louça lavada. E por que você chegou atrasado, funcionário? E por que você não fez o pagamento, a transferência bancária? Não importa. Você acaba já jogando na pessoa toda uma carga emocional negativa que muitas vezes a pessoa vai fazer o quê? Ela vai se armar, ela vai se proteger contra aquela situação, tá? Faz sentido isso? E aí qual é a grande questão? Quando a gente começa com fatos são situações que podem ser observadas por qualquer pessoa. Tem uma vizinha que eu acho incrível, ela adora gritar à noite. Eu fico me perguntando o que se passa. Mas enfim, não sei se deu pra escutar aí, mas eu falei, eita, eu sempre levo um susto assim, será que tá acontecendo alguma coisa séria? Enfim, enfim, não sei se dá pra escutar aí. Voltando, perdão. O fato são coisas observáveis que qualquer pessoa pode ver. Por exemplo, Eric, quando você faz a live sem o fonezinho, é um fato, pode ser um fato. Eric, quando você vê sem a luz, né? Ó, eu ia entrar na live assim, ó. Eu falei, nossa, tá muito escuro, né? Vai ficar ruim pra ler. Aí fui lá, peguei a luzinha, né? Coloquei pra dar um tchan, pra agradar um pouco mais, porque eu me incomodo quando eu vejo lives que estão com a luz muito ruim, né? Não tô satisfeito, assim, queria uma coisa mais assim, ó. Mas tá bom. Estamos com o que temos. E aí qual é a grande questão? Fatos qualquer pessoa pode observar. Então, fato no caso da pessoa que chegou atrasado no trabalho, né? Então, fulano, quando você chega atrasado, e isso é uma métrica plausível, né? Pessoas conseguem perceber isso, porque tem um horário para chegar, todo mundo tem relógio, sabe? Né? Hoje, por exemplo, acho que foi a primeira vez, eu entrei com 2 minutos de atraso na live. Eu reconheço, isso é um fato. E vamos supor que as pessoas poderiam falar assim, Eric, você atrasou! Ah, você falou 8h15, já 8h17? Né? Ou alguém poderia usar um fato, assim, olha, hoje você atrasou em relação a isso. E a grande questão é que é necessário essa sequência. A segunda etapa, essa aqui é a primeira, a segunda etapa, eu gosto do número 1 porque ele é igual para os dois lados, é o sentimento. O sentimento é difícil de escrever ao contrário, hein? Sentimento. Enfim, é o sentimento, tá certo isso? É o sentimento em relação ao fato. Minha letra já não é bonita, escrevendo ao contrário, piorou. Isso é um erro. Sentimento em relação ao fato. É como você se sente por causa disso. Esse é o 2. Como é que eu faço o 2? Esse é o 2, tá bom? Vou partir para números romanos aqui, sei lá, contagem. Essa é a etapa número 2. E significa o quê? Significa que você vai trazer para a pessoa a informação de como fica o seu emocional em relação ao fato. Exemplos. Funcionário que chegou atrasado, vou botar os comentários aqui, tá? Funcionário que chegou atrasado, o chefe fala assim, olha, quando você atrasa, eu sinto que você não dá valor para o seu trabalho. Eu sinto que você não respeita a empresa. Você chega em casa esperando que a janta está pronta e não está, sem julgamento de quem tinha que fazer, é uma situação. Você pode falar assim, olha, quando eu chego em casa, fato, e a janta não está pronta, é um fato que qualquer pessoa pode observar, eu sinto que você não se preocupa comigo, eu sinto que você esquece de mim, eu sinto, não importa, a pessoa pode sentir qualquer coisa. Isso daqui não significa que seja verdade ou não, é como a pessoa se sente frente àquele fato, ok? E ela pode se sentir de maneira livre, assim, ela é livre para sentir de qualquer maneira, melhor. Ela é livre para sentir, ela pode sentir qualquer estado emocional, ela só está compartilhando esse estado emocional com a pessoa, tá bem? Se você está gostando do conteúdo, dá o coraçãozinho, tô vendo que entrou gente nova aí, gratidão, tem bastante conteúdo, a gente está falando sobre comunicação não verbal, então dá o coraçãozinho aqui, segura para subir um monte.
ou então clica no aviãozinho aqui, chama 5 pessoas para que eles possam também melhorar a comunicação deles. Que mais? Depois de você falar o sentimento, você vai trazer para a pessoa a sua necessidade. Como é que faz o N? Eu acertei esse N aqui? Não, o N eu sinto. O N eu ainda não aprendi aqui, ó. Necessidade. Gente, desculpa. O S está ao contrário, mas tudo bem, vocês entenderam, né? O que é a necessidade? É o que você gostaria que fosse, de uma certa forma. Então, por exemplo, o funcionário que chegou atrasado. Quando você chega atrasado, fato observável, a minha sensação, o que eu sinto, o que eu creio, é que você não valoriza o trabalho, você não valoriza a empresa, você não respeita a empresa. E eu, como chefe, tenho a necessidade de saber o que está acontecendo com meus funcionários. Eu tenho a necessidade de ter uma equipe que esteja comprometida com o horário. São 2 exemplos diferentes, ok? No caso do jantar, quando eu chego e o jantar depois do trabalho, cansado, blá 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 blá, e o jantar não está feito, aliás o meu estava quando eu cheguei, agradeço. Quando eu chego e não tem feito, eu sinto que você não me reconhece, você não me valoriza, você não se preocupa comigo, e eu tenho necessidade de me sentir acolhido, de me sentir bem em casa, de saber que quem está comigo é alguém que se preocupa com a minha saúde, minha alimentação, blá blá blá, enfim, qualquer situação. E aí vem a parte final, que é o pedido. Pedido. Só que o pedido ele tem que ser claro. Claro. Pedido claro, é a 4ª etapa. Ok? Então assim, chefe, quando você chega atrasado, eu sinto que você não valoriza a empresa. E eu tenho a necessidade de saber o que está acontecendo com os meus funcionários. Exemplo 1. Então eu peço para que você me fale qual é o motivo do seu atraso estar virando constante. Ok? Esse é um tipo de pedido. Mas eu posso ter a necessidade de ter uma equipe que trabalhe pontualmente. E aí o pedido pode ser, a partir de amanhã, eu espero que você chegue no horário estipulado. É um outro pedido, mas são pedidos mais claros. Aquele exemplo que eu falei da esposa, do marido no começo. Né? Você está passando muito tempo em casa. O que é isso? Isso é um fato. Mas ainda ela não projetou nenhum pedido. Ela não falou nem como ela se sente, muito menos a necessidade dela. Ok? O que seria uma comunicação mais inteligente baseada na comunicação não violenta? Seria o seguinte: amor, você está passando muito tempo no trabalho, você está chegando muito tarde em casa, nós temos tido menos tempo juntos por causa do seu tempo na sua carga horária no trabalho, tá bom? São 3 exemplos de fatos. Eu sinto que eu estou ficando muito tempo sozinho, eu sinto que o nosso relacionamento está enfraquecendo, eu sinto que estamos nos distanciando. 3 exemplos de sentimento, tá? E eu tenho a necessidade, como esposa, de ter você mais próximo, eu tenho a necessidade de dar uma manutenção no nosso relacionamento, eu gostaria de ter mais tempo juntos, eu tenho a necessidade de me sentir amada, e para isso você precisa estar em casa, livre, ok? Pedido claro. Então eu gostaria de pedir para que você voltasse mais cedo, que alguns dias da semana você não fosse trabalhar, que de final de semana nós fizéssemos programas de casal, programas juntos, tá ok? Não importa qual é o pedido, desde que ele seja uma forma de solucionar a necessidade e evitar o fato, ok? Então o pedido é uma forma que satisfaz a necessidade e evita o fato. Deixa eu ver se eu consigo projetar aqui para vocês, tá bom? Então vocês têm aqui, ó, fato, sentimento, necessidade e pedido claro. Eu vou deixar um tempo aqui. Se vocês quiserem anotar, tirar um print, tira um print. Tira um print e posta assim, via live do Eric Ruff. Pode marcar aqui de qualquer coisa, depois eu reposto. Então, você vai trazer o fato, algo observável para qualquer pessoa, você vai trazer o seu sentimento em relação ao fato,
que é o item 1, você vai falar o que você precisa em essência, o que você gostaria de sentir, acolhido, protegido, saber o horário, saber o porquê, ter um feedback, tal, e um pedido claro, tá bem? Então, por exemplo, escolher outro ativo, parar de compartilhar. Mudou aqui a funcionalidade. E aí, o que é muito legal nisso? Eu falei, cara, legal, eu aprendi a me comunicar. E como seria o contrário? Lembra que eu falei que o responsável é a pessoa de maior interesse? Vamos supor o contrário. Vamos supor que eu cheguei em casa e eu vejo minha namorada estressada. E aí eu falo, o que foi? O que você está sentindo? Eu iria pelo sentimento. Eu tô bravo, eu tô magoado, eu tô triste. Enfim, eu vou receber. Tá? Aí eu poderia perguntar, mas o que aconteceu para você estar assim? Porque eu não sei. Ela pode falar, porque eu quebrei alguma coisa, ou porque você saiu do trabalho às 5, tá chegando às 9, ou porque eu mandei mensagem para você trazer janta, você não trouxe, ou porque blá 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 blá, não importa, vai trazer um fato. Eu posso, olha que louco isso, louco no bom sentido, olha que maravilhoso isso. Eu posso, se é do meu interesse, entender melhor a comunicação, eu posso fazer as perguntas para puxar esses 4 fatores. Tá? Então, o que você está sentindo? Ou o que aconteceu? Aqui você pode inverter um pouquinho, né? O que você gostaria que eu fizesse numa próxima? Né? Aqui às vezes dá para juntar, quando você está pesquisando, né, a pessoa, às vezes você pode juntar aqui, você pode falar, mas o que você espera? Eu quero que na próxima você faça isso, isso e isso, né? Ou você pode perguntar, se quiser seguir os 4 etapas, qual é a sua necessidade? Entendeu? O que você sentiria melhor? O que eu posso fazer de fato? Você pode chegar no horário, você pode mandar mensagem, você pode responder, enfim, ela vai trazer, tá bom, você melhorou a sua comunicação. De verdade, eu conheço relacionamentos que eu ensinei só isso e as pessoas tiveram assim, divisor de águas. Eric, mas parece tão fácil, tão idiota, tão simples. Parece simples, mas não é simplório. É muito potente isso. Porque se a comunicação tem falha, se a comunicação não é reta, né? Se a comunicação é embaraçada, o relacionamento, seja de profissional, amoroso, de amigo, familiar, se distorce. E você acaba não tendo o resultado que você gostaria. Faz sentido isso? Se tiver, deixa eu voltar os comentários aqui, escreve no comentário. Deixa eu ver as perguntas aqui, antes de ir para a segunda técnica. Não, lugar errado. Perguntas. Uma pergunta aqui, cadê? Qualquer pessoa pode aprender? Sim, comunicação é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Você saber falar é uma habilidade, você saber se comunicar, transmitir informação é uma outra, e você pode aprender técnicas. A programação neurolinguística, por exemplo, ela estudou padrões de linguagem para que a pessoa pudesse ser mais clara. Baseada em quê? Baseada de que quando a gente tem uma comunicação, normalmente a gente tem uma estrutura superficial e uma profunda. Uma coisa é o que você fala, uma coisa é o que você quer dizer. Faz sentido isso? Tem diferença. Deixa eu pensar em alguma coisa. Quando eu falo assim, fazer live é difícil, tá? Isso é o que eu falei. Fazer live é difícil. São 4 palavras. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe um nível de complexidade que eu, Eric, tenho dificuldade, tá? Porque tem pessoas que vão falar, fazer live é fácil. Porque o que elas querem dizer? Que para elas, o processo, a complexidade de fazer uma live é uma coisa simples, entendeu? E isso tem muitas coisas. Quando a mulher falou, você está passando muito tempo no trabalho, isso é superficial, é a fala, é o preto no branco. Só que a mensagem que ela queria passar era, fique mais tempo em casa. Só que ela não passou essa mensagem. Então, uma das coisas para começar a aprender, em vez de você falar, é você pensar qual mensagem eu quero passar e como eu posso fazer isso. Você dá uma invertida no processo e aí você consegue se comunicar de maneira mais assertiva, ok? Aqui também bem parecido, não foi possível compartilhar, acho que a pessoa apagou.
Estava escrito, qualquer pessoa pode se comunicar bem. Vamos lá. E quando eu não entendo a comunicação, né? Como eu dei o exemplo aqui, se você não entendeu a comunicação, você pode questionar. Olha, só para ver se eu entendi. Quando você diz, eu dei um exemplo assim, o que eu preciso melhorar? Vocês falam luz. Eu falo assim, só para eu entender, o que você quer dizer com luz? Ela precisa estar mais próxima, mais forte? Ela precisa estar mais no fundo? Né? O que você quer dizer com luz? Né? Ou então o marido poderia ter perguntado para a mulher, entendi, amor, eu tenho passado muito tempo no trabalho, mas o que você quer dizer com isso? Qual a sua sugestão para isso? Né? Então você pode fazer questionamentos para levantar dados e obter respostas e entender melhor, ok? Aqui, né, de quem é a responsabilidade da comunicação, como eu falei, da pessoa mais interessada. Temos uma outra pergunta aqui do Anderson Augusto. Como começar? Anderson, respondendo aí, eu acredito que a primeira maneira mais simples é você se questionar qual é a mensagem que você quer passar. Né? E aí você pode criar algumas estruturas ou você pode aprender. Colocar isso aqui em prática, gente, parece muito simples, mas requer às vezes muito trabalho mental. Né? Então eu e a Carla, a gente tem como pilar buscar trazer as comunicações disso, tanto eu quanto ela. Então às vezes acontece alguma coisa, a gente se incomoda de verdade, pode ser qualquer coisa. E aí eu pelo menos, né, eu imagino que é ela também, cada um com o seu tempo, cada um com a sua habilidade, a gente para e pensa e fala assim, tá bom, o que exatamente eu tô sentindo? Tá? Eu tô sentindo raiva. Porque a janta não estava pronta. Tá bom. Então eu já sei o que eu estou sentindo e por quê. Agora, qual é a minha necessidade? Né? Por que eu estou sentindo raiva, aliás? Né? Qual é a minha percepção sobre isso? É que eu, trabalhei o dia inteiro e eu queria chegar e me sentir cuidado, validado. Né? Então você começa a construir isso. E aí quando você chega para falar, você vai ter um speech, uma comunicação construída já mentalmente. Né? Então, normalmente, isso já aconteceu. Uma questão de uma situação que eu falei assim, vou ver se a impressora está funcionando. E ela fala, e aí, já viu a impressora? Eu falei, não, vou ver. Já viu a impressora? Não, vou ver. Porque não era uma prioridade para mim. Em algum momento eu ia ver quando eu tivesse necessidade de usá-la. Né? E ela estava ali no lugar que estava incomodando a Carla. Então, cada um tinha necessidades diferentes. E aí eu me incomodei com a cobrança. Né? E aí eu falei assim, olha amor, quando você me pergunta dias seguidos de uma coisa que eu já fiz, que eu não me comprometi com prazo, porque é diferente de eu falar assim, olha, até tal dia eu faço. Né? Eu sinto que você está me pressionando para resolver uma coisa que eu nem sei porquê, sendo que eu quis fazer e eu vou fazer no meu tempo. Né? E eu tenho a necessidade de fazer no meu tempo. Eu tenho a necessidade de, se não for no meu tempo, entender a urgência disso. Então eu gostaria que ou você não me cobrasse, ou você me perguntasse quando eu pretendo fazer, para não ficar me perguntando. E ela entendeu. Só que eu fiquei meia hora pensando em como eu ia falar cada uma dessas frases. E aí você fica meia hora, remoendo. Só que foi muito mais inteligente. Por quê? Porque ela virou para mim e falou, entendi, está bem. A partir de agora eu vou perguntar. E em algumas outras situações ela falou assim, Eric, aquilo lá que você falou que você ia fazer, até quando você pretende resolver, né? E eu falo, até hoje, até quinta, até final de semana, até mês que vem, desistir da ideia, enfim. Então a gente melhorou a comunicação. Ou seja, eu investi um tempo para criar esse conceito mental, né, a estrutura de frase. Eu falei uma vez, ela compreendeu que existia uma necessidade. Isso é muito rico, gente. E aí, graças a isso, ela mudou e a nossa comunicação melhorou. Se eu tivesse, na raiva, falado, porra, de novo me cobrando isso, eu falei que eu vou fazer na hora que eu quiser, ou também não vou mais fazer não, jogar fora isso aí, né? Eu teria causado uma violência verbal, ela teria se estressado, mas não precisa falar assim comigo, é só falar que você não vai fazer, porque você está estressado. Ela não iria entender qual é o meu sentimento, ela não iria entender minha necessidade, eu não entenderia o sentimento dela, não entenderia a necessidade dela, que depois ela falou, é porque eu vejo ela no chão, que ela estava guardada, e eu tirei e pus ela no chão para eu lembrar.
E ela falou, eu vejo ela no chão e me incomoda, eu quero tirar ela daqui. Então ou a gente põe ela para funcionar ou põe ela para fora. Então ela tinha uma necessidade também. E aí eu só descobri essa necessidade porque a gente teve uma comunicação inteligente. Faz sentido isso, pessoal? Fábio, tá gostando? Leila, como é que tá? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Qualquer pessoa pode começar, e quando eu não entendo, qualquer um pode fazer. Hipnose pode melhorar a sua comunicação? Renan, grande Renan, ótima pergunta. Eu acredito que sim. E a sua comunicação pode melhorar a sua habilidade hipnótica. Por quê? Porque hipnose é, na maior é comunicação. Verbal ou não verbal é uma comunicação. E quando você aprende hipnose, você entende o efeito de algumas sugestões, de alguns acontecimentos. Quando você vai para a clínica, você entende algumas reações, você entende porque as pessoas têm receio de falar algumas coisas ou têm dificuldade de receber outras. Então, quando você estuda hipnose clínica, você tem bagagem para entender um pouco mais da psique do outro e, com isso, você melhora a sua comunicação porque você leva em consideração esses fatores que talvez antes eram desconhecidos. Gratidão pela pergunta, fez muito sentido para mim. Show de bola, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Leila, Fábio, se tem alguma pergunta? Já respondi aqui as que tinham. Show. Pode mandar, pessoal. Psique. Psique é mentalidade, psíquico, é mental. É psique do outro. Eu gosto de usar essa palavra, não sei nem porquê, acho chique. Você entende o lado mental e emocional da outra pessoa. Eu falo às vezes psique, tá bom? É a raiz da palavra de psicólogo, psicologia, psicanalista, né? Estudam a psique. A psique é a parte mental, tá bem, Fábio? Gratidão por perguntar. Olha só que incrível exemplo esse. Eu usei uma palavra, né? Eu, comunicador, usei uma palavra que o Fábio, que era o recebedor, não compreendeu, né, pela escolha da palavra na hora. Então, eu tenho a responsabilidade, e olha que legal isso, ele foi lá no chat e ele voltou, eu não sei fazer uma pergunta ao contrário, acho que é assim. Ele foi lá e ele voltou para mim essa pergunta. E aí eu pude ir lá e pude retornar de uma maneira melhor o conhecimento para ele, certo? Então, esse é um ótimo exemplo. Gratidão, Fábio, porque mostra que eu usei uma palavra que eu alucinei, eu achei alucinar. Agora tu pergunta, o que é alucinar? Eu achei, vou trocar, esquece alucinar, fica para outra live. Eu achei que todo mundo pudesse entender, ele não entendeu, ele me questionou, eu pude responder, eu melhorei o ciclo de comunicação. Agora ele entendeu mais e talvez tenha aprendido. Exato, perdi o raciocínio de tudo por causa de uma palavra. Pô, de tudo também é sacanagem, hein, Fábio? Mas, exato, olha só, olha o risco que é, né? Às vezes a pessoa se desconecta, não entende, a mensagem mais importante às vezes é perdida por causa de uma palavra que a pessoa, o receptor, não compreendeu como eu, comunicador, imaginei ou gostaria, né? Então é importante você ter isso. E às vezes o comunicador, ele pode ir lá, tanto que eu faço isso aqui com vocês. Eu falo assim, pessoal, tá fazendo sentido? Escreve no chat aí, sim ou não? Fez sentido? Tá, né? Isso é para eu entender que eu tô comunicando o que eu quero. E aí dar às pessoas, os receptores, a chance de falar, cara, não entendi, explica para mim. Show de bola. Se tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, Rick, meu querido, gratidão por estar me assistindo. Fico feliz. Como é que você tá? Escreve aí no chat. O Ricardo entrou agora há pouco, Ricardo, gente. Eu conheci ele desde 99. É um dos amigos mais antigos que eu tenho contato. Hoje não, às vezes não tão frequente, né? Ele tá morando no interior, eu tô morando em São Paulo. Mas é alguém que eu tenho um carinho muito grande e a gente tem muita história aí. Sabe aquele passado te condena? Então, o Ricardo, ele fez parte de algumas dessas histórias que nos condenam. Mas enfim, qual é a segunda técnica como prometida aqui para melhorar
a sua comunicação. Eu estou vendo aqui uma mancha. Ah, não é uma mancha. Sumiu. É o feedback. Como é que eu vou escrever feedback ao contrário? Feedback. Sanduba. Não vai ser essa. Sanduíche. Nem sei se é assim que escreve sanduíche. Ixi. Sanduba. Ok? O que é o feedback sanduba? Feedback sanduba é muito ensinado nos treinos de liderança, desenvolvimento pessoal, como uma das melhores formas de você pontuar algo que precisa ser melhorado para a pessoa, ok? Então vamos pegar um exemplo pontual aqui. Vamos supor que essa luz, essa sombra aqui, ó, eu já vi que está formando uma sombra porque... Vamos ver se eu consigo melhorar elas. Não melhorou. Enfim, vamos pegar essa sombra aqui. Você que está assistindo, está vendo e talvez possa estar incomodado com essa sombra. Talvez só eu esteja incomodado com essa sombra. E aí, normalmente as pessoas vão falar assim, e eu posso perguntar, e aí, o que você está achando da live? E aí você fala, porra, aquela sombra ali ficou uma bosta. Eu vou falar, eu estou 1 hora aqui falando, compartilhando conteúdo, você vai focar na sombra. A sombra impediu você de absorver tudo, mas e o resto? Ah não, o resto tá legal. Eu vou falar, Às vezes a pessoa dá aquela desanimada. Às vezes a pessoa vai lá, ficou horas, dias, meses montando um projeto, uma apresentação, um site, um curso e vai todo feliz, né? Fui lá, fiz a blusa com logo e fala, essa gola aqui não ficou bonita não, né? A gente, muitas vezes aí a gente tem 2 fatores. Às vezes a gente traz o feedback no formato de crítica porque a gente quer melhorar, a gente quer ajudar a pessoa e aí a gente foca na única coisa que precisa melhorar e às vezes a gente traz, aí vai variar de pessoa, vai variar de situação, a gente traz realmente como crítica porque desagradou, porque a gente quer atacar, porque a gente está se defendendo, tá bem? Então nesse caso aqui eu vou até desconsiderar, eu não quero falar dele. Se você quer criticar alguém por algo sem uma finalidade construtiva, eu não estou nem falando com você não. Eu quero falar com quem às vezes quer posicionar alguma coisa positiva e acaba muitas vezes ferindo a outra pessoa porque na escolha das palavras usa palavras que de fato não colaboram. Que é esse exemplo, eu falar, pessoal, o que vocês acharam da live? E aí, ao invés de vocês falarem do conteúdo, ao invés de vocês falarem que ficou melhor com a luz, vocês falam da sombra, vocês falam da escrita, que fica ruim de ler. Né? Antes eu fazia as lives todas com isso daqui, ó. E aí eu perguntei numa live, eu falei, pessoal, vocês preferem que eu use o PowerPointzinho aqui, a distribuição de tela, ou o quadro? E as pessoas falaram quadro. Eu falei, então tá bom. E aí eu comecei a usar o quadro. Entretanto, como eu uso a câmera frontal, né, e para eu me ver, para eu saber até onde eu tenho espaço para ir, tudo está invertido, né? Quando eu escrevo de verdade, assim, é assim que eu escrevo. E aí fica ruim para vocês. Então eu vou lá e eu escrevo ao contrário, dentro da minha capacidade, para que vocês entendam. Entendeu? Então eu tive um feedback e eu respondi ao feedback tentando oferecer algo melhor. Tá certo? Então vamos lá, continuando. Então normalmente a gente vai pontuar aquela coisa que está fora do padrão. Então a gente tem uma coisa que está 98%, né? E aí tem uma pequena falha. E normalmente, em vez da gente ir lá e reconhecer os 98%, muitas vezes o nosso olhar vai direto para cá, para falha, para crítica. Né? E muitas vezes a gente põe isso de maneira rude, mesmo querendo compartilhar sinceramente algo para ajudar as pessoas. Ok? E aí entra o feedback sanduíche. O que é o feedback sanduíche? O feedback sanduíche, né, ele é uma metáfora. Quando você tem um sanduíche, você tem um pão, você vai ter uma carne
e você vai ter um outro pão. Tá bem? Então esse é o conceito básico do sanduíche. O primeiro pão, ele vai ser um elogio, né? Um reconhecimento. Como é que faz o G ao contrário aqui? Fui diminuir a palavra reconhecimento, mas elogio deu mais trabalho. Ele é um elogio sincero, tá? É algo positivo a primeira parte. Primeira parte é reconhecer. Nessa live aqui, seria falar, Eric, cara, gostei muito do conteúdo. Assim, não conhecia e ajudou, vou colocar em prática. A segunda parte, agora eu vou usar números romanos para facilitar a minha vida. A segunda parte é o que seria a crítica. Mas a crítica pela crítica, ela não é tão salutar. O que é legal? É legal você orientar. É uma sugestão de melhoria, não é uma crítica, ok? Então, o que seria? Vou pegar aqui. No modelo crítica, seria falar da luz. Eric, essa luz ficou ruim. Mas isso não me dá um norte. Lembra da comunicação da esposa? Por isso que eu comecei pela outra lá. Tá trabalhando muito tempo em casa. Tá, a luz ficou ruim, mas e aí? Você quer que eu faça o quê? Qual é a solução? E aí quando a gente tem, né, a orientação, a gente vai para a solução, tá certo? Esse S aqui? Enfim, é um S. Eu nem sei mais ver aqui também se é o seu número. Acho que tá certo. A gente vai para a solução. Né? Então fala assim, Eric, gostei muito da live, conteúdo bacana, simples, consigo pôr em prática. E eu acho que se você colocasse a luz mais próximo, exemplo, tá? Ou se você colocasse duas luzes, ou se você iluminasse o flip chart para tirar sua sombra, não sei, estou tentando, não estou conseguindo aqui. Ficaria melhor, ok? E aí você continua com mais um elogio. Mas no geral, eu gostei, né? Elogio. Elogio no final de novo. Por quê? Porque quando você acusa a pessoa de algo que ela fez errado, né, os 2% aqui, você está menosprezando todo acerto, todo esforço, toda ação, tudo que deu certo. Vocês estão me vendo, vocês estão me escutando, a internet está boa, existe uma luz de preocupação, porque senão ficaria assim, né? E eu acho que assim é melhor. Então existe muita coisa que está certa, existe uma que não. E aí quando você vai direto para o vermelho, só a crítica, ainda mais se não for orientativa, você fala, pô, mas às vezes até desanima. Tem muitas pessoas que desistem de sonhos, de objetivos, de projetos por causa disso. Por causa às vezes de uma crítica que de alguma forma magoou a pessoa. A pessoa é melindrada, cara, é um ser humano com necessidades. Você não sabe quão importante era para a pessoa aquilo, você não sabe como ela interpretou, né? Você foi comunicador, você jogou a informação e não se preocupou em como a pessoa respondeu emocionalmente. Então, né, cara, não dá para saber. Eu estou pegando exemplos aqui simplórios, mas existe aí a terceira. Existem aí casos bem profundos disso, né? E aí, tem uma coisa que eu quero compartilhar, que provavelmente vocês não perceberam, mas está no meu curso de influência e persuasão, que é a diferença, deixa eu ver aqui que cor eu vou pegar o preto para mudar, a diferença de mas, cadê o S? Eu vou copiar um S, mas, e E. Vou fazer um versus aqui para ficar fácil para mim. Tá bem? Qual é a diferença? Ó, conteúdo bônus. Vocês querem conteúdo bônus? Quem tá aqui que eu conheço? Rick, você que tá assistindo, Fábio, Leila, vocês querem? Vocês são quem eu conheço? Clica aqui no coraçãozinho. Deixa eu ver coraçãozinho, vou dar conteúdo bônus. Mas eu quero ver coraçãozinho. Isso aqui é do curso de influência e persuasão.
Eu acho que vem da programação neurolinguística, mas talvez até antes. Tá coraçãozinho aí, pessoal. Lota coração. Tô vendo agora. Tá, mas tá tímido esse coraçãozinho aí, gente. Mas vamos lá. Vi coraçõezinhos. O mas, a gente diz que ele tem o poder de apagar. Eu vou até escrever aqui, hein? Apagar. Apagar o que, Eric? Apagar tudo que foi dito antes. Tudo que foi dito antes. Tá bem? Então, por exemplo, a gente vê muito em filme, algumas pessoas já passaram por essa situação. Agora eu tô vendo mais coração, agora eu tô gostando, até vou me empolgar aqui. Já a gente pode até ter passado por essa situação, quando a pessoa fala assim, você é uma pessoa muito legal na minha vida, mas... Ou então você quer uma promoção no seu trabalho, e aí seu chefe fala assim, fulano, você é o melhor funcionário que essa empresa tem, sem você a gente não saberia como faria para resolver esse problema, e eu sei que você quer muito uma promoção, e você merece essa promoção, mas, cara, não importa tudo que ele falou antes, vai por água abaixo. O mas, ele apaga o que está antes. Então, quando você vai da primeira fase para o segundo, se você fala assim, Eric, eu gostei muito da sua live, mas você precisa melhorar a luz, eu vou apagar o que você elogiou no começo, ok? Como funciona o E? O E, ele soma. Vou continuar com o azul aqui. O E, ele soma. O E, ele soma. O mas apaga. Então, qual foi o comentário que eu fiz? Se vocês assistirem a gravação, vocês vão ver. Eu falo assim, Eric, sua live foi muito legal, conteúdo bom. E se você melhorar a luz, talvez com 2 lâmpadas, ela vai ficar melhor ainda. Mas eu gostei muito do conteúdo. Olha só, eu uso um E aqui. Deixa eu mudar de cor. Isso é importante. São essas sacadas que mudam a influência e persuasão. Eu uso um E aqui. Aqui vai um E. E aqui vai um mas. Eric, se eu esquecer e inverter, tem problema? Não é que tem problema. Não tem. O sanduíche, ele funciona. O sanduíche, quando eu aprendi, não me ensinaram assim com mais e com E. Ixi, não tá aparecendo aqui. Agora sim. Tá bem? O primeiro é um E, o segundo é um mas. Por quê? Porque eu falo, olha, ficou bom e, para melhorar, faça A, B e C. Eu tô somando. Mas, ficou bom. Né? No sentido de... Então, vamos mudar os exemplos. Se eu inverter, ficou muito bom, mas você precisa melhorar a câmera. E ficou bom. Não faz sentido, entendeu? E aí, por exemplo, olha que louco o mas. Tem isso eu não vou aprofundar muito não, tá lá no curso de influência e persuasão. Eric, onde é que eu acho isso? Tá na descrição ali, bio, tem lá, curso de influência e persuasão. Eu quero que vocês percebam a diferença dessas duas estruturas de frase. Vocês me convidam para um evento pessoal de vocês, um casamento, um aniversário, algo que vocês realmente gostariam que eu estivesse lá presente. E eu não posso, de fato eu não posso. Eu tenho 2 formas de responder. Eu poderia falar assim, cara, adoraria ir, mas não posso. E vai ficar aquele peso de tipo, ele não vai. Vou inverter a ordem, só inverter a ordem. Cara, não posso ir, mas eu adoraria tanto estar com você nesse momento. Eric, mas você aumentou a frase. Ok, mesma coisa. Adoraria ir, mas não posso. Cara, não posso ir, mas adoraria. Você deixa o melhor pro depois. Porque o adoraria passa um acolhimento da ideia. Faz sentido isso? Olha que poderoso. E a gente não percebe isso. Né? É difícil a gente parar para analisar. Mas existe. E aí vocês vão começar a perceber muito o uso de mas. E vão começar a se perguntar, e se colocasse um E aí, ficaria melhor? Entende? E o E é soma. Não posso ir e sei que se eu pudesse seria muito bom. Você está somando e está tudo bem. E aí quando você quer elogiar, você pode potencializar. Então, tem estruturas. Eu não vou aprofundar nisso. Você quer? Vai lá na bio, veja o curso de influência e persuasão, porque tem situações que é bom usar o mas, tem situações que é bom usar o E,
né? Tem ordem que você coloca, uma informação boa ou ruim. Você pode ser sagaz, assistir esse vídeo e pegar a dica, porque ela foi explícita. Ou você pode ir lá e também fazer o curso e absorver, tá bem? Então, a minha dica é usem mais o E e menos o mas, ok? Mais o E, menos o mas. Por quê? Porque aí você consegue criar essa conexão contínua. Outros exemplos. Alguém fez o almoço e pôs muita pimenta. Você não gosta de pimenta, mas o resto estava bom. Crítica tradicional. Pô, você pôs pimenta estragou o prato. Nossa, né? A pimenta ficou horrível, detesto pimenta. Ou você pode falar assim, olha, o almoço estava muito bom. Não precisa ser específico, você pode reconhecer outra coisa. Você pode reconhecer, olha, a preparação ficou muito bonita. E se você tivesse colocado menos pimenta, o sabor teria ficado melhor. Você não está criticando, você está sempre dando uma orientação para o positivo. Não é a pimenta estragou o prato. Se você tivesse colocado menos pimenta, teria ficado melhor. Vocês percebem a diferença dessa comunicação? Mas eu adorei a forma como você colocou a comida no prato. Eu adorei o suco que você fez também. Né? Você termina com algo positivo. Né? Então você diminui barreiras aqui, coloca aqui a carne, né, da crítica, mas de uma forma de orientação, de uma forma positiva, e finaliza com o elogio. Porque a pessoa ela vai se sentir aberta. Vou voltar aos comentários aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar. Mãe, obrigado por estar aqui. Acabei de ver quem entrou. Então você abre, né, você não cria barreiras, porque quando você fala assim, você colocou muita pimenta, a luz ficou ruim, a pessoa se arma, ela se protege, ela fala, não, agora vai vir, né, ela se preparou para defender ou para atacar de volta. Então quando você faz um elogio, você desarma a pessoa fica mais aberta a receber o que você tem a dizer, tá? E aí você fala o que você acha que precisa ser melhorado e finaliza com o elogio, tá bem? Essas são as duas técnicas, eu vou repassar aqui, então se você entrou agora no finalzinho, a primeira técnica foi comunicação não violenta, trazer os fatos, algo que é observável por qualquer pessoa, os sentimentos, que é como você se sente em relação ao fato, qual é a sua necessidade, a essência do que você quer, e fazer um pedido claro, ok? E depois eu trouxe o sanduíche sanduba, feedback sanduíche, né? Brinco chamado de sanduba, que é trazer reconhecimento, algo sincero e positivo, não precisa ser especificamente daquilo que você vai criticar, né? Ah, gostei da sua blusa, Eric, e aí você fala da luz, né? Ah, gostei da sua garrafinha de água, não tem nada a ver com a palestra, mas você elogia alguma coisa que for sincero, que for honesto. Aí você fala o que pode ser melhorar e de preferência como, se dá orientação e fecha com mais um reconhecimento, reforçando que as coisas estão boas, tá bem? O 3 pode ser igual a 1 ou pode ser diferente. É livre para escolher. Tá certo, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Bom, se tiver alguma dúvida, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo em algum momento no futuro, pode escrever aqui embaixo. Se você está online aqui agora comigo, nessa linda quinta-feira, às 9h11 da noite, escreva. Ou talvez não. Mas talvez você possa se arrepender. E vai passar o resto do dia se perguntando por que você não me perguntou. Tô brincando. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui na caixinha. Se não, meus queridos autossuperáveis, irei me despedir. Opa, tá aqui. Leila, gostei da dica do sanduíche. Gratidão, Leila, fico muito feliz. No curso de Influência e Persuasão tem várias... como é que eu posso dizer? Várias técnicas como essa. A do sanduíche ainda não está lá, eu vou subir de bônus. Mas tem a do mas e do e, tem a ilusão chama ilusão de escolha. E são mais de 25 aulas ali gravadas de maneira bem assertivas, bem práticas, que você assiste, tem a sacada, faz suas anotações e pode pôr em prática. E aí você vai colhendo aí os frutos, tá bem? Bom, acredito que não tenham dúvidas, agradeço a participação de todos
que aqui comigo estiveram nessa quinta-feira não ensolarada, porque são 8 horas, mas um dia foi ensolarado. Faz total diferença, Leila. Sim. E bom, acho que é isso. Agradeço. Até quinta-feira que vem. Eu sempre vou agora postar nas enquetes. Eu tenho feito enquetes todo dia nos stories, então acompanhem, porque ali eu ponho perguntas, respondo, enfim. E aí nos dias de live eu coloco enquetes relacionadas ao tema da live. Então de terça-feira eu faço live com o Renan Moura, do Porta da Mente, às 10h30 da manhã, sobre principalmente hipnose, terapias, técnicas, desenvolvimento humano. Então, tanto no perfil do Porta da Mente quanto no meu, a gente coloca as mesmas enquetes de segunda e de terça, para que vocês possam trazer dúvidas e perguntas e a gente responder. Quarta-feira, até o final de abril, eu estou fazendo a quarta VIP com uma sequência de convidados especiais. Ontem eu tive Vande Casalec aqui falando sobre leitura corporal. Vou ter o Carlos semana que vem falando sobre acordar às 5 da manhã, se funciona, se não funciona. Vou ter, enfim, algumas lives aí como marketing pessoal pode te ajudar no seu desenvolvimento pessoal, com Dani Hurtado, espero ter acertado o sobrenome. Enfim, existem lives programadas aí de quarta-feira, aí depois eu vou dar um break nesse projeto, vou colher uns feedbacks e em algum momento talvez eu volte com ele. Então acompanhe. Surgiu mais uma pergunta aqui enquanto estava na live. Não, é só um agradecimento. Obrigado. Amanhã eu que agradeço, sem você eu nem estaria aqui, ó. Tá a luz aqui, esse é um sinal, o computador já desligou, desistiu de mim. Tô brincando. E é isso, pessoal. Então eu agradeço, deixe seus comentários, o Fábio falou, muito bom a do Vande, foi show, tá lá no meu IGTV, live na série Lives com Convidado, como a leitura corporal pode ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Foi incrível a live, tá bem? Deixe os coraçõezinhos, deixe os comentários, mesmo que você esteja assistindo esse vídeo no futuro, em algum momento a gente responde, tá bem?